série de vídeos em Termofísica 2, nos vídeos passados, nós preparamos todas as ferramentas necessárias para atacar os problemas de física e estatística utilizando o ensemble canônico, em particular a função partição e a sua relação com as grandezas termodinâmicas de interesse. O que a gente vai fazer numa série agora de 3 vídeos é exatamente a aplicação dessas ferramentas, dessas técnicas do ensemble canônico para atacar problemas. Alguns deles nós já atacamos em Termofísica 1, usando o ensemble microcanônico, em que a energia do sistema era fixa. Aqui nós vamos considerar o sistema em contato com banho térmico, como é o ensemble canônico, em que a temperatura é o nosso parâmetro de controle. Então nós vamos começar, e esse deve ser o vídeo mais extenso. Então, nesse vídeo eu vou tratar do problema de paramagnetismo de 2 estados. Nós já estudamos o paramagnetismo no ensemble microcanônico em Termofísica 1. Só para relembrar, o paramagneto de 2 estados, então a gente considera um conjunto de átomos, aqui representado pelos seus spins, que não estão emparelhados na última camada e que são responsáveis por dar esse momento magnético do elétron. Esse elétron é que torna esses átomos como os dipolinhos magnéticos. Num paramagneto, a interação entre os átomos é muito fraca, então não há ordem magnética, quer dizer, esses spins podem apontar qualquer uma das 2 direções possíveis, ou para cima ou para baixo, e para quebrar essa simetria, a gente coloca um campo magnético externo B. A interação do dipolo com o campo magnético B cria 2 estados de energia, menos μB, quando o spin aponta na mesma direção do campo, e mais μB, quando o spin aponta em direção contrária ao campo. Esse estado aqui é o estado de mais baixa energia, menos μB, com o spin, novamente, é o spin orientado com o campo. Então, para a gente usar um ensemble canônico, se você lembrar no microcanônico como a gente fez, aqui a gente teve que contar o número de configurações que tem uma dada energia. A energia era dada, aqui também vai ser, pelo número de spins que apontam na direção do campo, ou o contrário, tanto faz, já que a soma dos 2 é fixa. Mas a energia era fixa e você tinha que calcular o número de maneiras que você tinha de dispor os spins para atingir aquela dada energia. Aqui, com a função partição, a situação é mais fácil, porque você não precisa se preocupar se os estados têm uma dada energia ou não. O que a gente faz é a soma em todos os estados, daí o nome da função partição. Então vamos fazer a função partição para uma partícula inicialmente. Em todo o curso eu vou representar zeta como a função partição de uma partícula. A gente nota que não há interação entre os átomos vizinhos, ou entre esses spins vizinhos. Então é como se fosse um modelo ainda mais simples que o gás ideal. Não tem interação entre as partículas e, além disso, ela tem posições muito bem definidas. Você não precisa se preocupar com a partícula correndo por todo o espaço. Aquelas estão fixas nas suas posições. Então, calcular a função partição de uma partícula é muito fácil. É a soma em todos os estados de E elevado a menos beta R. Mas esse sistema só tem 2 estados, o menos μB ou o mais μB, paralelo ou antiparalelo ao campo. Então a função partição vira a soma de 2 exponenciais, que a gente lembra, isso aqui vira a função cosseno hiperbólico de beta μB, onde μ é o magneton de Bohr, é uma constante do sistema, B é o campo aplicado e beta, a gente lembra, é o recíproco da temperatura, 1 sobre kBt. Então essa é a função partição. Até aqui foi fácil. Antes de partir para calcular as grandezas de interesse, eu mostro aqui no gráfico essa probabilidade do spin apontar para cima, no caso para cima porque o campo está para cima, então é paralelo ao campo, e a probabilidade dele apontar para baixo. Esse gráfico é feito em função de beta, então a temperatura cresce daqui para cá, já que beta é o inverso. Ou seja, em temperatura muito baixa, ou beta muito grande, a probabilidade de apontar paralelo ao campo é quase 1, e a probabilidade de apontar contrário ao campo é quase 0. À medida que eu aumento a temperatura, existe a possibilidade agora do spin apontar contra o campo, porque ele retira a energia do banho térmico, que ele está situado com a temperatura fixa T. E essa probabilidade vai aumentando, a probabilidade está contrário,
até que na temperatura infinita, ou beta igual a zero, a probabilidade de apontar para cima ou para baixo é a mesma, é a situação completamente aleatória e aquela que a gente sabe que tem o maior número de estados ou tem a maior entropia. Então, esse é o comportamento dos pesos de Boltzmann para os dois estados possíveis de uma partícula. Então, vamos partir agora para calcular as grandezas termodinâmicas que dependem de mais partículas. A primeira que a gente vai calcular é a energia. A função partição de uma partícula é 2 cosseno hiperbólico de beta μb, como eu calculei anteriormente. A relação dela é fácil com a energia média, é menos a derivada do logaritmo da função em relação a beta, e aqui está elevado a n, vocês lembram, porque já que os spins são independentes, a função partição do sistema é o produto de todas as funções partição de uma só partícula, e todas as funções partição de uma partícula são todas iguais. Fazendo a derivada do logaritmo, é a derivada do cosseno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Essa derivada dá 2nμb seno hiperbólico, e a razão entre o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico dá a tangente hiperbólica de beta μb. Vamos olhar como é essa função. Nota que tem um sinal negativo aqui. Então, se eu plotar E contra beta, tá? Que é esse μb sobre kBt, kBt é o beta, então μb sobre kBt, a energia assume os seguintes valores. Para valor muito baixo da temperatura, ela é negativa porque está alinhada com o campo e esse é o estado de menor energia. À medida que eu vou aumentando a temperatura, vai chegando a zero, a energia também vai a zero. Aqui tem um lado negativo porque você pode apontar o campo magnético não na direção positiva, mas na direção negativa, e aí a situação é simétrica a essa que a gente acabou de contar. Então, para um valor de campo positivo, esse ramo, para o campo negativo, esse ramo. Tá ok? Eu posso fazer isso em função da temperatura, que é o inverso do beta, e aí sim a gente vê, para a temperatura baixa, ele está fortemente alinhado, está todo mundo apontando na mesma direção, na direção do campo. À medida que aumenta a temperatura, esse número vai a zero, a energia vai a zero, porque o número de caras que apontam para cima é igual ao número de caras que apontam para baixo. Então, tranquilo, a energia, essa função parece, pelo menos nos limites, representar bem o que a gente poderia esperar da função energia de um paramagneto. A gente pode calcular também e verificar o calor específico desse paramagneto. O calor específico, a gente lembra a derivada de 1 em relação à temperatura, e aqui, como eu tenho beta, eu tenho a chance, eu posso ou converter o beta para T, ou fazer a derivada em relação a beta e multiplicar pelo Kt2, para aquele fator que a gente sabe, que a gente calculou já anteriormente, para transformar uma derivada de beta em uma derivada de T. Aqui eu fiz em T, o calor específico. Então, realizando a derivada, dá essa função aqui. E eu posso definir agora uma quantidade θ, que é esse 2μb sobre kb. Então, ela tem dimensão de temperatura, porque isso é energia dividido por kb tem dimensão de temperatura. Por que eu fiz essa mudança dessa constante para θ? É porque quando eu for estudar os limites de alta e baixa temperatura, vai ser exatamente alto e baixo comparado com esse valor 2μb sobre kb. Então, essa é a função. Eu fiz o gráfico dessa função calor específico e observa que ela apresenta um comportamento curioso. Para a temperatura baixa, esse calor específico vai a zero. Tá? Isso é uma coisa boa, porque o calor específico deve ir a zero e a entropia também pela terceira lei da termodinâmica. Só que o calor específico sobe, decresce, né, continuamente. E se você fizer para limite de temperaturas mais altas, com sistemas de 2 níveis, esse calor específico vai a zero. Qual foi esse máximo? O que acontece é o seguinte, lembra que você tem 2 níveis de energia. Se a temperatura é muito baixa e você cede um pouquinho de energia para o nível de baixo, não há energia suficiente para o sistema pular para o nível superior. Tá? Então, o calor específico é baixo, porque você joga energia lá para ele, ele fica transparente essa energia, a temperatura não varia.
Quando a energia que você cede, ou essa temperatura, KBT, é da ordem do espaçamento entre os níveis, aí começa a ter chance do sistema pular do nível mais baixo para um nível mais alto. A partir do momento que ele chega lá em cima, se está com os dois níveis já totalmente ocupados, jogar energia e aí o calor específico começa a diminuir. Esse comportamento de subir e descer é chamado de anomalia de Schottky. Para a gente tentar entender quem é o T sobre θ para esse caso, lembra que θ é 2μ sobre KBT, tem um B. O μ e o KB são mais ou menos da mesma ordem. O KB a gente já sabe, é 1,38 vezes 10 a menos 23. Esse cara aqui é quase 10 a 23, é 10 a 24, então esse número é pequeno, é quase 1. Então, para campos de 1 Tesla, esse valor da anomalia de Schottky iria acontecer para a temperatura por volta de 1 Kelvin. Então, a gente está falando de temperaturas bem baixinhas para encontrar essa anomalia. As outras grandezas que a gente pode calcular em sistemas magnéticos são a magnetização e a suscetibilidade magnética. A magnetização é a soma dos magnetrons de cada átomo, de cada spin, mas a soma levando em conta a sua orientação. Que são para cima, contam positivos, que são negativos, contam para baixo. A magnetização é N, número de spins, vezes uma magnetização média da amostra. A magnetização média é o valor da magnetização de um spin, vezes a probabilidade daquele estado acontecer. Então, a probabilidade dele ter mais μ ou menos μ, vezes a energia do sistema. E você pode ver que essa expressão aqui é exatamente a expressão de baixo derivada em relação a B, mas com o beta do lado de fora. O numerador é a derivada da de baixo, do denominador. Isso a gente já viu, é a derivada do logaritmo. Então a gente pode dizer que a magnetização é 1 sobre beta derivada do logaritmo de Z. A magnetização agora diz respeito a toda a amostra, é derivada do logaritmo de Z em relação a B. Então isso dá nμ tangente hiperbólica de beta μb, que é a derivada daquela função que a gente fez do cosseno hiperbólico. Novamente, só que agora não em relação a beta, em relação a B. Então você vai ver que a magnetização tem essa expressão. Se a gente lembrar no slide anterior, menos n tangente hiperbólica era exatamente a energia do sistema. Então, a energia do sistema é menos a magnetização vezes o campo magnético. Eu posso tirar a magnetização ou calculando a energia e dividindo por B, ou tomando a derivada do logaritmo de Z em relação a beta. Essa aqui é mais elegante, porque, como a gente disse, a gente quer as grandezas retiradas a partir da função logaritmo de Z. A curva para a magnetização é a mesma da energia, só que com o sinal trocado e dividido por B. Então, eu peguei a mesma curva do slide anterior e botei de cabeça para baixo. O que significa isso? Em temperatura baixa, a magnetização é 1, porque está todo mundo alinhado ao campo. À medida que eu aumento a temperatura, ela cai a zero. Isso foi para beta, esse aqui é para a temperatura. Mesma coisa que eu disse, sai de 1 e vai a zero. A magnetização é só o inverso, tem o mesmo comportamento do inverso da energia. Inverso no sentido de trocar o sinal. Se a gente pegar aqui o limite em que beta-B tende a zero, o que significa isso? Beta pequeno, temperatura alta. Se esse termo tende a zero, a tangente hiperbólica, esse termo aqui é zero, a tangente hiperbólica, como a gente vê aqui, tende ao próprio valor do argumento, é uma reta que corta aqui 45 graus nessa proximidade. Então a magnetização pode virar nμ ao quadrado B sobre KBT. Essa aqui é a lei de Curie, não a Madame Curie, mas o marido dela, o Pierre Curie, quem propôs essa lei de magnetismo, já que ele foi um pesquisador importante nessa área de magnetismo. Então aqui está a magnetização caindo com o inverso da temperatura, como eu tinha esperado. Uma outra grandeza importante é a suscetibilidade. A suscetibilidade é a derivada da magnetização em relação ao campo com a temperatura mantida constante.
derivando a tangente da secante hiperbólica. E se eu fizer agora esse mesmo limite, né, de alta temperatura, a suscetibilidade tem essa forma aqui, também cai com 1 sobre T. Vale mostrar aqui também como a suscetibilidade é uma derivada da magnetização em relação ao campo externo, mantido T, e o M é uma derivada do logaritmo de Z. Se vocês recordarem o vídeo anterior, vocês vão lembrar que é possível, por conta dessas derivadas, retirar também uma relação de flutuação e dissipação para a magnetização e a suscetibilidade. E essa relação existe entre a suscetibilidade e a flutuação da magnetização, e, de novo, a justificativa física é a mesma do calor específico. Isso significa que a suscetibilidade, que é o quanto que a magnetização muda se você muda o campo magnético, essa capacidade que ela tem de mudar a sua que o material tem de mudar a sua magnetização, depende de o quanto ele flutua numa dada temperatura fixa. Se é um material que a magnetização tem facilidade de mudar de valor, então a gente pode esperar que a suscetibilidade também seja alta. A gente faz a medida da temperatura constante, aí campo constante, e aqui a temperatura fixa, mas variando o campo magnético. Então tem uma relação de flutuação e dissipação, que é um dos exercícios da próxima lista, vocês encontrarem essa relação a partir da definição de suscetibilidade e da relação da magnetização com a derivada do logaritmo de Z. É exemplo do que vocês fizeram para o calor específico. A gente pode estudar agora, então, já que definimos algumas quantidades relevantes e importantes, a relação fundamental da termodinâmica para sistemas magnéticos. Ora, eu vou fazer aqui só por analogia, tá? A discussão é um pouco mais elaborada. A pressão, a gente viu para sistemas de gases, é 1 sobre beta derivado do logaritmo de Z em relação a V. Aqui a magnetização tem a mesma cara, só que o parâmetro não é volume, todos os spins estão nos seus locais pré-definidos, bem definidos, não faz sentido mudar volume nesse experimento, a gente muda o campo magnético. Então você vê que é funcionalmente igual. E esse aqui também é a resposta que tem a derivada do logaritmo de Z face a uma mudança no campo magnético. Então a gente diz que P e magnetização são forças generalizadas por uns deslocamentos ou mudanças em grandezas que determinam os níveis de energia do sistema. Então, por essa analogia, eu vou dizer que a primeira lei da termodinâmica, ou essa relação que eu chamo de fundamental, na forma infinitesimal, é a variação da energia, o TdS, aqui seria PDV. Só que aqui P e M são os análogos, eu boto M e boto B. Você nota que aqui, diferente do P, quando você diminui o volume, você aumenta a pressão. Aqui é o contrário, quando você aumenta o campo magnético, você aumenta a magnetização. É por isso que tem um sinal contrário, que seria aqui mais PDV para o caso de gases. Mas nem sempre, experimentalmente, a situação mais fácil de controlar é entropia e campo magnético. É mais fácil controlar temperatura e campo magnético. A gente faz uma transformada de Legendre para tirar o SDT e virar um TdS, e a gente sabe que isso dá origem à energia livre de Helmholtz, que para sistemas magnéticos é esse aqui. Você pode encontrar em alguns lugares a definição usando BDM ou HDM. Essa diferença entre MdB ou BDM diz respeito se você coloca ou não o campo magnético como parte do sistema. Tá? Aqui a gente vai usar essa definição do MdB. A grandeza de interesse que falta agora é a entropia. Para calcular a entropia do paramagneto, é só lembrar a relação. S é KB logaritmo de Z mais beta U, ou beta é médio. E aí, se eu substituir logaritmo de Z, que eu já calculei, por 2 cosseno hiperbólico de μB sobre KBT, e o U, que é a tangente hiperbólica, agora tem que multiplicar por um beta, que aqui virou 1 sobre KBT, dá essa expressão aqui, que é um tanto feia de entender qual é. É melhor se a gente olhar num gráfico como varia essa entropia. Vamos ver também os seus limites.
O primeiro é se o KBT é muito maior do que o MB, ou seja, a energia térmica é maior do que a energia que orienta os spins. Se a gente fizer esse limite, esse cara muito maior do que esse é um número pequeno, a tangente hiperbólica vira o argumento. Então, aqui, como vira o argumento, vai aparecer um μb ao quadrado, KBT ao quadrado. E aqui o cosseno hiperbólico, quando o argumento é pequeno, ele vale 1. Então, fica logaritmo de 2 menos esse valor. Então, a entropia tende a nk logaritmo de 2. Significa que os dois estados que eu tenho para todos os spins do meu sistema, os dois estados mais B e menos μB, estão ocupados igualmente. Para KBT muito menor do que μB, esse número aqui agora é grande. Esse número é grande e esse valor do cosseno hiperbólico de μB é um número grande. Mas vai dar E elevado a μB sobre KBT. Aí tem um logaritmo de E elevado a x, dá o próprio argumento. A tangente hiperbólica, quando o argumento é grande, tende a 1, então sobra esse aqui. Então, o que a gente observa é que a gente vai ter os dois termos iguais e a entropia, então, tende a 0 quando a temperatura é muito baixa. Então, esse gráfico da entropia em função de beta, aqui está o inverso, então aqui seria temperatura baixa, a entropia vai a 0 pela terceira lei da termodinâmica e sobe até esse valor perto de 0,7, que é exatamente o logaritmo de 2. Tá? É 0,69 alguma coisa. Então, legal também a entropia do paramagneto parece concordar com o que a gente esperava nos limites de altas e baixas temperaturas. Eu vou comentar agora com vocês uma aplicação interessante de paramagnetismo, que é a demagnetização adiabática, que é a maneira que você tem de levar o sistema para temperaturas muito baixas, menores que 1 Kelvin. Já que a gente viu há 2 slides passados a analogia entre gases e esse material paramagneto, eu vou usar também essa analogia para tentar entender como funciona essa geladeira de demagnetização adiabática. Ela faz uso do efeito magneto-calórico, que significa o seguinte, que para alguns materiais, a temperatura que esse material está depende se ele está na presença ou não de um campo magnético. O que a gente observou do slide passado é que a entropia vai a 0 quando a temperatura é muito baixa. E temperatura baixa é KBT comparado com μB. Ou seja, quanto maior o B, quanto maior o campo magnético, mais rapidamente a entropia vai a 0. Essa é a entropia do paramagneto a campo 0 e essa é a entropia do paramagneto com um campo diferente de 0. Tá? É menor do que sem campo. Faz sentido isso? Porque com a aplicação do campo, os spins tendem a ficar alinhados. E aí o número de estados disponíveis diminui, porque eles são mais alinhados, são mais ordenados, a entropia é menor. Então a ideia é, pega o sistema sem campo magnético, aí o que você faz é, coloca em contato com o corpo frio, liga o campo, ele vai ordenar. Como ele vai ordenar, ele vai diminuir a energia, ele vai jogar calor para o lado de fora, só que ele está em contato com o banho térmico com uma temperatura mais baixa. Então ele continua na temperatura do banho térmico, essa temperatura baixa. E a entropia diminuiu porque eu apliquei o campo. Agora o que você faz? Isola o sistema e tira o campo. Ao isolar o sistema e tirar o campo, por isso que a gente chama de demagnetização adiabática, não há troca de calor e o sistema vai sair do estado ordenado para o desordenado, mas para isso ele vai diminuir a temperatura dele, né? Mantendo a entropia constante, mas a campo 0, ele vai ter que vir para essa situação. Essa situação corresponde à situação agora com campo 0, mas a uma temperatura mais baixa. Então a gente faz esses dois processos. Eu falei da analogia com gás. Para entender como funcionaria isso com gás, a ideia foi você fazer o seguinte. Você pega um gás, coloca o gás em contato com o reservatório e comprime o gás. Ao comprimir o gás, se esperaria que a temperatura dele aumentasse. Só que ele está em contato com o banho térmico, ele perde calor para o banho térmico e vai para a temperatura desse cara. Mas fica mais comprimido.
Quando você retira esse sistema e bota ele num processo isolado, o que ele deve fazer? Ele deve expandir novamente, mas só que agora é sem troca de calor, e aí a temperatura dele cai. Então esse é o análogo entre o magnético e o gás. Você faz um processo de aplicação de campo ou de diminuição de volume, né? Esse processo é isotérmico, e depois você retira, isola o sistema e espera ele voltar para a condição original. Experimentalmente, o que se faz essa é a amostra paramagnética, o sal, que eu quero diminuir a temperatura. Ela é colocada em contato com um reservatório de hélio líquido a 1 Kelvin, e aqui é hélio gasoso. Aqui tem hélio só para que haja contato entre o sal e o banho térmico. Então o gasoso e o líquido vão estar à mesma temperatura, 1 Kelvin, esse aqui também. Aí você vai e liga o campo magnético. Liga o campo magnético, ele se ordena, libera calor, mas o calor é absorvido pelo reservatório sem que aumente sua temperatura. Essa é a definição de reservatório. Aí, feito isso, quando ele já está ordenado, você bombeia o hélio com uma bomba de vácuo. Então ele fica agora isolado, porque aqui tem vácuo. Aí desliga o campo. Desligando o campo, o que vai acontecer? Ele volta para a condição de desordem, mas às custas de baixar a temperatura. Então, com isso, a gente consegue temperaturas que são bem baixinhas, bem menores que 1 Kelvin. Então, o que a gente viu nesse vídeo foi o estudo do material paramagnético de 2 estados, ou paramagneto de Ising, que é um sistema simples, né, mas que apresentou umas características físicas interessantes, como a anomalia de Schottky no calor específico. A gente viu a suscetibilidade à magnetização, que se comportam de acordo com a lei de Curie. E, finalmente, nós fizemos uma aplicação que é a demagnetização adiabática, é uma aplicação experimental com que você faz com que sistemas consigam atingir temperaturas muito baixas. Okay? No próximo vídeo, a gente vai tratar um outro sistema de muitas partículas ainda no ensemble canônico. Ok? Então, até lá!